Da bancada do PSD, vereador Juliano agradece. Então, a declaração de líder da bancada do PT. Vereadora Rose Frigieri com a palavra. Esperar a cama. Prendi aqui com o meu... eu queria levantar um tema que nós temos discutido há algum tempo, mas tem nos colocado um pouco mais de preocupação a partir de uma publicação que foi feita ontem, que é a respeito dos auxílios, tanto o auxílio do Estado, mas nesse momento o auxílio reconstrução, que é aquele valor, todo mundo sabe, né, dos 5.100 que o governo federal está dando para as pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo na sua casa, nos seus móveis, no seu terreno, em função das enchentes. E nós queremos, né, talvez, em algum momento, pedir até para o presidente da casa, ou enfim, que convidasse a secretária, a Grégora, ou quem estivesse responsável, pode ser... No momento oportuno, uma parte. Até o secretário o secretário Paulo, que está na frente disso, mas nós queremos entender como está sendo feito estes cadastramentos, esses cadastros. Tem algumas pessoas que têm nos procurado momento que não oportuno, recebem espaço, que não recebem retorno. Tem outras que nos procuraram, olha, minha casa... Eu saí da casa, a casa não aconteceu nada, mas disseram que é para me cadastrar. Então, é muito importante, e eu acredito que o governo também queira mostrar isso para a população, como está sendo feito, os critérios, de que forma, quem está fazendo, além daquele plantão que tinha, não sei se ainda está tendo na prefeitura, mas o que nos ocasionou surpresa é que cerca de 80 cidades já receberam o auxílio, já foi pago para 130 mil famílias, quase 700 milhões, e nenhuma de Caxias do Sul. Isso, para nós, é preocupante. Este cadastro já deveria ter começado lá no dia 22 de maio. O município explicou que seria feito um pouco depois, mas mesmo assim, já passaram mais 15 dias e sequer uma família da nossa cidade recebeu. Isso para nós é grave e nós precisamos saber, entender e ter um retorno do município de por que isso não foi feito até agora. Tem cidades que foram muito mais destruídas, que tem mais gente, mas também tem mais dificuldade de acessar. Cidades que foram devastadas, que não tem mais prefeitura, não tem mais câmara, não tem mais órgão público algum e que está cadastrando as pessoas e as pessoas já receberam esse valor. Então, por que Caxias ninguém ainda recebeu? E nós sabemos também que não é necessário que todas as famílias se cadastrem para depois mandar. Então, esse é um pedido. Quero reforçar que a casa convide, porque acho que não é necessário que se faça uma convocação para que venha explicar para os vereadores e para as vereadoras como está acontecendo este cadastro. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Rose. Bom, eu não quero acreditar que até agora a cidade de Caxias do Sul não tenha cadastrado nenhuma das casas e das famílias que precisam do auxílio reconstrução. Eu estou com um dado aqui que é, como a vereadora Rose dizia, do dia 10 de junho, em que mais de 130 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul, famílias, receberam auxílio reconstrução. Inclusive de cidades vizinhas aqui a Caxias. Veranópolis, por exemplo, Feliz e tantas outras cidades. Entretanto, a nossa, até o dia 10 de junho, nenhuma família foi cadastrada e recebeu. Então, esse é um dado muito sério, porque as famílias têm questionado, precisam desses recursos. E o que aconteceu? Então, oportuno a sua indicação, vereadora Rose, de que o secretário ou o prefeito venham até a Câmara
dar à luz as informações que justifiquem o fato de que a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade, que teve tantas famílias atingidas, até agora nenhuma das famílias receberam auxílio. Sua parte, vereadora Estela. Justamente isso nos causa muita preocupação, andando por diversos bairros, seja na área urbana ou na área rural da nossa cidade, é visível a quantidade de casas, de famílias que foram atingidas por essas fortes chuvas. E essas famílias, elas nos procuram e a gente dá o indicativo que foi dado pelo governo, de que elas devem ir procurar a prefeitura das 10 da manhã às 4 da tarde, todos os dias. Até então, era esse o indicativo que nós tínhamos. E é isso que nós estamos falando para as pessoas. Porém, essas mesmas pessoas vão lá, comprovam, através de vídeos, fotos, os danos causados na sua residência, o tamanho da perda dessas pessoas, e mesmo assim elas não estão sendo cadastradas. Eu espero que estejam sendo, mas o que parece é que não estão. Afinal de contas, 130 mil pessoas do nosso estado já receberam. E Caxias do Sul não contempla nenhuma dessas 130 mil pessoas. E eu digo por ter visto, há muitas famílias que passaram por muitos danos. Há muitas famílias que merecem e que têm o direito de receber esse auxílio. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, é fazer esse pedido, que venha a secretária de governo, que venha o prefeito, que venha alguém aqui para poder esclarecer essa situação, para que a gente entenda o porquê que as nossas famílias não estão sendo cadastradas, e para que a gente entenda o porquê que a gente está abrindo mão que esse recurso venha também para a segunda maior cidade, que é Caxias do Sul. Muito obrigada. Eu acredito, né, nós precisamos saber desses critérios, porque nós sabemos que o município tem feito alguns mutirões, própria Galópolis, para cadastrar. Só que a gente sabe que tem as outras fases e tem urgência, né? As pessoas têm urgência. Então, é necessário fazer todas as fases e chegar até o fim do processo, para que as pessoas recebam. Agora, eu acho que isso que eu estou falando aqui nesse momento, ele é uma segurança para toda a sociedade. Nós precisamos saber, porque nós já tivemos experiências lá na época da pandemia. Nós já tivemos algumas experiências, eu acredito que são poucas, porque nas escolas que eu participei, o controle é muito rigoroso da questão das bolsas famílias, mas a gente sabe que às vezes acaba ficando fora pessoas que têm muita necessidade, pessoas que precisam, que entram nos critérios mesmo, talvez até por falta de esclarecimento, porque foi a sua casa lá num bairro, a outra ali. Eu tenho 5, 6 famílias que eu sei isolado e que estou indicando para fazer o processo com a prefeitura. Mas talvez tenham outras que tiveram perdas e que não estão sabendo, não estão tendo essa oportunidade, porque não é tão simples assim o processo, até porque precisa ter uma segurança. E tem outras que daqui a pouco colocam, como ontem eu recebi, que uma pessoa me disse, olha, pode se cadastrar mesmo que a tua casa não aconteceu nada, porque tu chegasse a sair da casa e retornou e está sendo feito o cadastro. Então, isto não pode acontecer. Não pode acontecer que pessoas que não entrariam no critério, que não poderiam se cadastrem e daqui a pouco venham a receber, mas pior ainda é pessoas que precisam e não tenham a oportunidade de se cadastrar. É claro que, também quero fazer um adendo, eu conversei com uma secretária ali do governo e a pessoa me disse, não, a gente está fazendo o cadastramento, isso já faz um tempo, nós vamos cadastrar, porque a orientação é essa, depois se não der, o governo federal é que vai avaliar. Também isso é um risco. Nós não podemos, o município, enquanto poder público municipal responsável, não pode cadastrar também de qualquer maneira. Eu não estou dizendo que o município está fazendo ou vai fazer isso. Estou fazendo só essa observação, mas que depois o governo federal faça o corte, porque não entra nos critérios.
Porque aí vai ficar muito fácil. Nós sabemos de prefeitos que estão fazendo coisas piores até. Tem gente que está usando essa catástrofe para questões de líder da políticas. bancada do PDT, não vamos cadastrar para depois botar a culpa no governo federal. Ou vamos cadastrar todo mundo e dizer, olha, eu queria. É o governo federal que não está pagando. Então, eu acredito que não é o caso de Caxias, mas nós nos preocupamos com essa situação de que nenhuma pessoa ainda de Caxias do Sul tenha recebido esse auxílio reconstrução. Obrigada. Declaração de líder, bancada do PDT.